Mas agora aquele povo vai entrar na história novamente, tá bom? Porque essas 10 tribos que foram levadas cativas para a Babilônia, para a Síria, elas, assim, tecnicamente nunca retornaram. Até hoje é dito as tribos perdidas de Israel. Fala de tá novo bom? sobre Dessas 10 tribos que Senaqueribe conseguiu destruir, ele levou cativo para a Síria. Tá bom? Essas 10 nunca retornaram para Canaã. Aí restam 2 tribos, Judá e Benjamim. Essas agora serão levadas cativas para a Babilônia, cerca de 100 anos depois. É o período que vai Daniel, período que Ezequiel também vai cativo para a Babilônia. Esses retornarão. Tá bom? E é interessante porque isso não está relatado na Bíblia, mas aquele historiador Flávio Joséfo diz que quando os judeus estão cativos na Babilônia, nesse período de Daniel, sabe o que o rei Nabucodonosor faz? Faz com que eles trabalhem como escravos para reconstruir a Torre de Babel. Olha só, o povo de Deus, segundo a história, né, diz que eles serviram como escravos para reconstruir aquela torre da confusão, a torre do desafio a Deus. Tá bom? Quer dizer, o povo que Deus prometeu que seriam cabeça e não cauda das nações, se tornaram cauda das nações. Tudo por causa da desobediência deles. As outras nações, elas se perderam? As 10 tribos, sim. É porque... desculpa, não sei o que é. Porque eu estou pensando lá em escatologia e aí a gente vai perder o... Então, as tribos se perderam, mas, vamos dizer, Deus conhece cada uma dos povos. Então aparecem lá, mas você veja que aparece até trocado, por exemplo, José aparece lá no Apocalipse, né? Mas aí é um outro detalhe, nós chegaremos lá. Babilônia, este império foi o maior de todos, porém mesmo o povo de Deus cativo ali, Deus glorificou o seu nome entre os povos. Em Daniel 3:29 diz o seguinte: por mim, pois, Nabucodonosor, né, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego sejam despedaçados, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Isso vai ser ampliado ainda no capítulo 4, quando ele vai viver como um animal e depois retorna à vida, né? Isso fora a experiência que ele teve no capítulo 2, tá bom? Então, no capítulo 4, vocês têm aí o texto, versículo 34 a 37, em que ele exatamente descreve que depois daqueles dias que ele viveu como animal, né, ele retomou a sua consciência, tá bom? E aí o que ele descreve? Ele escreve uma glorificação a Deus. Na página 13, o versículo 37 diz o seguinte: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba, porque ele passou por essa experiência, né? E quer dizer, 70 anos, como eu falei, se você pegar brasileiro levar, eles vão se integrar, vai deixar de existir. Eles viveram lá 70 anos e depois retornaram. Eram cerca de 1.500 quilômetros caminhando no deserto. Daniel nem retornou. Daniel teria aproximadamente 90 anos quando terminou o cativeiro babilônico. Ele foi levado jovem para lá, entre 15 e 20 anos. Então, naquela época não tinha um avião, nem um carro bom para trazê-lo de volta, né? E também o plano de 1.500 quilômetros essa Babilônia. Essa jornada que está narrada lá em Esdras. Isso, é essa mesmo. Cerca de 1.500 quilômetros. Esdras capítulo 1 retrata quando Ciro permitiu o retorno deles. É a volta, né? Isso, a volta. Exatamente, número 3.5, o Império Medo-Persa diz: este foi o império que derrubou a Babilônia, e o seu rei Ciro já tinha sido revelado ao profeta Isaías antes mesmo dele nascer, tá ok? Isaías, irmãos, viveu cerca de 200 anos antes de Ciro, e ele citou Ciro pelo nome. Essa é uma profecia tão incrível.
Vocês vão encontrar aí no meio cristão, vou dizer assim, né, pessoas que não acreditam nessa profecia. Por exemplo, Daniel, ele cita, antes dos gregos, cerca de 150 anos antes dos gregos vencerem os persas, ele cita os gregos pelo nome. Tem pessoas que não acreditam. Como é que um homem vai citar 200 anos antes, 150 anos antes, o nome de um povo que vai vencer outro? Né? Tá bom? Por desacreditar na profecia preditiva, né? Mas é claro que isso é verdade. Então, Isaías, capítulo 44, versículo 28, quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Tá bom? Então, isso se cumpriu, está lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 1. Ok? E Isaías 45, versículo 1 ainda diz, assim diz o Senhor, seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Não? E toda a riqueza que estava guardada lá com Nabucodonosor